Olá, nós estamos iniciando mais um programa Assembleia Convida e hoje nós vamos conhecer a Cooperifa, a poesia das ruas, a voz das ruas, um movimento revolucionário, protagonista, que influenciou muitos outros movimentos de saraus, de poesia, que estimula a criação, principalmente na periferia, a criação de poesias, de literatura. E eu estou aqui, com os grandes expoentes da Cooperifa, com o Jairo, com o Sérgio Vaz, com o Márcio Batista, todos participam desse grande movimento que vocês vão conhecer hoje. Sérgio Vaz, que é poeta, idealizador do movimento, queria que você falasse com o telespectador como que começou o movimento da Cooperifa. Bom, primeiro quero agradecer pelo convite, para a gente estar podendo falar um pouco do nosso trabalho e entender também que a Cooperifa surgiu num contexto, numa época que a cultura na periferia, a cultura sempre existiu, mas não tinha apoio, não tinha nada. O único espaço público que a gente tinha na periferia na época era o bar e a igreja. E nós somos mais de bar do que de igreja. Não é? E era essa ideia mesmo de a gente produzir um espaço para que nós pudéssemos parar de reclamar e começar a agir. A Cooperifa surge em fevereiro de 2001, numa fábrica, que na BR, no Taboão da Serra. Uma parceria eu, Broy, Viviane, o Nego, Edninha, várias pessoas, Big Rich, várias pessoas que na época começamos a fazer eventos nessa fábrica. Com o tempo a fábrica já não foi possível mais fazer. Aí eu conheci o poeta Marco Pezão, que foi quem fundou o Sarau junto comigo. E falou, porra, começamos a se encontrar numa quinta-feira, chamava Quinta-feira Maldita. Porque na sexta-feira a gente falava, não, a quinta-feira foi maldita. E lá a gente começava a conversar e de repente, faz uma poesia você, faz uma poesia você. E aí o dono do bar começou a encher o saco, falou, não quero mais vocês aqui fazendo essas coisas. E aí o Pezão conhecia o Bodão, que é o dono do bar, do Garajão, que liberou pra gente fazer o Sarau da Cooperifa lá. Era o Bodão, o dono Renatinho e o Doriana. Não, pode vir fazer aqui. E inclusive era numa quarta-feira, que era o único dia que ele tinha vago, que talvez seria o dia que não tinha ninguém para ocupar o bar. E a gente queria justamente nesse dia, porque queria um espaço só para a poesia. Foi quando a gente começou a fazer o sarau, e umas 20 pessoas mais ou menos, e começou a ideia das pessoas falarem, olha, tem um lugar aí que o microfone é aberto. Como assim? Você pega a sua poesia, vai lá e fala, e tá tudo certo. E a notícia foi se espalhando, né? Como o Pezão dizia na época, o rastilho da pólvora. Né? Então a novidade do sarau, não fomos nós que criamos, né? Mas assim, na periferia era uma novidade essa coisa do espaço aberto para a fala, né? A periferia sempre teve voz, ela nunca foi ouvida. Então a gente começou a falar para nós mesmos. E isso virou o que virou hoje. A simplicidade, que o bar era um lugar que sempre foi o nosso teatro, sempre foi o nosso cinema, sempre foi tudo que a gente só não via isso. E talvez a gente desceu do pedestal e começou a enxergar a periferia dessa forma criativa que ela sempre foi. E a gente percebeu que a gente sempre tinha feito isso. Então a gente também ressignificou o bar na periferia de São Paulo. E hoje os bares são encontros de poesia, de literatura, de cinema, de teatro. Então basicamente foi assim que tudo se iniciou. Isso. Agora, Sérgio, você já tinha uma produção antes, você já escrevia, você tinha livros, você já tinha uma formação nessa área, bem antes. Bom, eu lancei meu primeiro livro em 1988, e o bairro do Jardim Guarujá, onde acontece hoje, lá no Zé Batidão, não tinha nem asfalto, muitas das ruas não tinha asfalto. O meu segundo livro, quem fez o prefácio foi você. Lembra que você em 1990, não você trabalhava lá, dava aula na OSEC. Isso, exatamente. Lembra? A gente começou... A Guaruniza, mas era OSEC ainda, me lembro. Lembra? Você que fez para mim. Que um amigo seu, um amigo em comum, Paulo, nos apresentou. Paulo Ormundo, que é primo do Toninho Ormundo, grande professor. Meu irmão, né? Guerreiro bom, que nos apresentou. Então, hoje eu tenho 8 livros, mas eu antes era... A necessidade também de criar um espaço desse é que quando você é jovem, lê na periferia dos anos 80, você não encontra todo mundo que lê. Nós que somos mais velhos aqui encontramos uma outra periferia, né? Essa que está hoje praticamente a que nós ajudamos a criar, né? Entre outros guerreiros e guerreiras, e entregamos essa, mas a que nós recebemos foi outra, né? Você sabe disso, acho que todo mundo sabe aqui. Então era necessário a gente criar um espaço, mas vindo de nós, feito por nós, para nós, que é a identidade periférica, a identidade negra, a identidade da favela.
Tinha que ter a nossa cara, o nosso jeito, né? Então acho que a Cooperifa também ela se expandiu por causa disso. E essa minha produção cultural só aumentou, porque com a Cooperifa, quanto mais você ouve os poetas falarem, mais você aprende e mais você desenvolve. Márcio Batista, professor, poeta, tem livros também. Como que você entra na Cooperifa, Márcio? Sei que você é amigo de infância do Sérgio Vaz, do mesmo bairro. Queria que você falasse um pouco sobre a amizade com o Sérgio, mas sobretudo da sua entrada na Cooperifa. Então, boa tarde a todos. Agradecer primeiro o convite aí, legal estar aqui entre amigos aí, parceiros aí de caminhada, né? Bom, eu e o Sérgio nós crescemos no mesmo bairro ali, já desde a adolescência, desde criança a gente já jogava bola junto, mas na adolescência a gente criou uma identificação por estarmos no mesmo grupo, né? E a partir daí a gente nunca mais deixou de andar junto, lado a lado mesmo, né? E, enfim, a gente se interessava pelo mesmo estilo de cultura, né? Nos anos 80 a gente gostava ali da black music, depois vem aquela efervescência do rock nacional, e aí a gente se interessava por cultura, a gente tentou ali criar uma banda de música, mas enfim, a gente não tinha essa habilidade toda, aí de repente o Sérgio, da música, ele parte para a literatura, né? E eu não tinha essa afinidade com a literatura, mas de tanto andar junto aqui, ali e tal, eu comecei a me interessar pela literatura também. Então a gente já queria criar alguma coisa, a gente olhava ali, a gente tinha uma ideia de que a periferia ela tinha que ter uma cara diferente, ela deveria se parecer com os bairros que a gente andava, né? Que a gente saía dali nos bares em Moema, para ir no Bexiga, né? E a gente achava que a periferia tinha que ter espaços culturais, espaços de convivência e tudo mais, né? Então, a partir dessa ideia, né, a gente já conversando com isso, foi que surgiu a ideia do Sérgio de fazer a Cooperifa ali. E aí eu abracei a ideia, sempre juntos ali, né? E fui totalmente influenciado por ele na questão de começar, a partir dali, escrever os primeiros poemas, né? De repente ali junta uma coisa aqui, outra ali, ele já era ativo ali na região, então ele já fazia, nas escolas ali da região, ele já fazia o Poesia contra a Violência, onde ele ia nas escolas, falava um pouquinho daquelas questões que os meninos, enfim, recitavam os poemas, batiam 1998. 98. Né? E lembrando, né, Márcio, que na época a região era muito violenta, perto do Jardim Ângela era considerado o bairro mais violento do mundo. Justamente. Chegou um momento como esse. E nós estamos naquele eixo ali, né, no tripé da violência, que é Jardim Ângela, Capão e São Luís, Capão Redondo e São Luís. Então é ali que a gente, que é o Zé Batidão, né, nesse triângulo aí de violência. Então era isso, a gente fazia poesia contra a violência, parecia até uma coisa utópica na época, né? E aí foi quando ele me chamou para participar de um desses eventos, ali do lado da minha casa. Naquela época eu morava ali próximo ao Jardim São Luís, ali na Avenida Fim de Semana, né? E tinha um evento lá, foi a primeira vez que eu recitei uma poesia num público. Eu tinha um poema lá escondido na gaveta, e eu participei daquilo, e a minha vida mudou. Eu me encantei por aquilo, e a partir dali eu olhei e falei, tudo que você fizer de poesia eu vou estar junto. E aí foi quando surge a Cooperifa. Aí um dia ele me ligou e falou assim, olha, eu participei de todo esse evento da fábrica e tal, né, no primeiro momento. E aí ele falou, juntei com o Pezão aqui, eu já tinha me apresentado o Pezão, e a gente está fazendo agora aqui um evento no Bar do Bodão aqui no Taboão. Passou o endereço, primeira semana eu não conseguia, eu trabalhava à noite numa das escolas, eu era vice-diretor de uma escola, e eu trabalhava nas noites de quarta, e quando entrou as férias eu fui a primeira vez e não saí mais de lá, né? Tanto é que no ano seguinte, mudei a noite de quarta, não trabalho. Noite de quarta é para esse farol. Mas aí eu saí de lá, voltei a dar aula durante o dia. E aí a gente já, nesse primeiro ano da Cooperifa, já estava junto com eles, né? E estamos lá até hoje, fazendo toda essa movimentação, toda essa transformação que a gente fez lá, né? Hoje a gente tem certeza de que a gente interferiu, a gente colocou o polegar naquele pedaço de terra ali, que foi o lugar mais violento do mundo. Do Brasil, né? Do mundo não, mas do Brasil, vamos dizer assim, foi considerado o lugar mais violento do Brasil. E hoje a gente está na frente em termos de cultura. A organização cultural é a primeira coisa que eles falam quando fala de Capão Redondo, de Jardim Ângela, de Jardim São Luís, com referência à Cooperifa, com referência aos Racionais MCs, enfim, é uma outra conotação, né? Então, tudo mudou nesses 20, 15 anos aí, né? Jairo, como que você conhece? Deixa eu só te falar um negócio. Em 1996, que foi considerado o ano mais violento pela ONU do mundo, de sexta a domingo morreram 52 pessoas naquela região.
Exatamente. Teve repercussão 52 internacional. Teve repercussão internacional a questão da violência na região. Mas hoje a Cooperifa tem também repercussão internacional. Sim. Depois eu quero que vocês falem sobre as viagens feitas. Vocês fizeram apresentações em outros países também. É importante destacar que a Cooperifa virou referência positiva internacional, né? Fazendo um contraponto com esse momento histórico que o Sérgio Vaz colocou. Jairo, como que você conhece a Cooperifa? O Sérgio, o Márcio? Olha, tudo isso está sendo filmado, está registrado, né? Sem dúvida. Então, primeiramente, eu Pela quero agradecer... TV Alesp, que é uma TV pública. Opa, eu quero agradecer ao Sérgio Vaz, ao Pezão, ao Márcio, a todos que me proporcionou a conhecer esse movimento. Foi há um bom tempo atrás, eu não sou um dos criadores da Cooperifa. Hoje eu posso dizer que eu faço parte, eu sou um elemento da Cooperifa, um colaborador assíduo, lutando junto ali com meus amigos, que eu tive o prazer de fazer lá dentro da Cooperifa. Mas foi assim, eu sou taxista, né, aquele dia a dia, boa noite, televisão, boa noite, né. William Bonner. William Bonner, não tava nem pra nada. Então eu era no ponto de táxi ali discutindo sobre futebol, novela, né, aquele assunto e tal. Aí, uma vez eu fui no bar do Binho. Aí tava rolando o sarau, eu nem sabia o que era sarau. Aí lá, o cara, faz uma poesia. Eu falei, poesia? Eu nem escrevo. Não, faz uma poesia. E eu tinha ganhado uma camiseta de um amigo meu, escrito, eu planto o trigo para colher o pão, sou um pássaro que recusa migalhas. Sérgio Vaz. Eu falei, vou fazer uma que eu conheço, que tá numa camiseta que eu ganhei, aí eu expliquei lá no sarau. Aí Sérgio Vaz. Aí o Sérgio Vaz estava aí. Eu falei, não acredito, vou conhecê-lo. Aí eu fui conhecê-lo, aí eu já tinha ouvido falar da Cooperifa, mas não sabia nem como chegar. Aí, a partir daí, cara, eu fui pra Cooperifa, nunca mais saí de lá. Mudou minha vida completamente, porque eu comecei a ouvir as pessoas, ouvir os poetas que frequentavam lá, pessoas simples, comuns, assim como eu, taxista, trabalhadores e tal. E aquilo, cara, modificou de uma tal forma que eu falei, puta, meu sonho sempre foi cantar, sempre foi, né? Eu vou aproveitar, então comecei a escrever. Aí lá dentro eu consegui gravar um demo, o primeiro disco, aí gravei o segundo, agora estou tentando gravar o terceiro. Mudou minha vida, cara, mudou minha vida totalmente para melhor, mas ainda tá pouco, ainda sou pequeno perante a tudo isso, eu tenho que melhorar muito mais. Mas por isso que eu agradeço, cara, porque a Cooperifa mudou minha vida radicalmente. Então foi um dos maiores presentes da minha vida foi conhecer esse movimento, esse sarau chamado Cooperifa, que não é só um sarau, tem uma magia ali que você entra, gruda, você não quer sair. É louco, é fantástico o negócio. Você é o lado musical da Cooperifa, né? Você transforma a poesia em música. Exatamente. Rap é ritmo and poetry, né? Sim. Ritmo e poesia. Então eu pego a batatinha quando nasce, bato o palmo e ela tá lá. Legal. Sérgio, agora tem muitos colaboradores, muita gente participando, muitos personagens que atuam na Cooperifa, nas apresentações. Quem você destacaria assim? Lógico que não vai cometer nenhuma injustiça, são tantos nomes, mas alguns nomes que estão mais na linha de frente com vocês, dando o suporte na organização e participando mais ativamente. E tem outra coisa também, a Cooperifa é uma construção de vários outros coletivos também, né? Várias pessoas que passaram por lá no passado. Que deram contribuições. Pessoas que ficaram 1 ano, 2 anos. Que eu vejo a Cooperifa também como uma universidade. A pessoa passa um tempo lá. Ela não tem que ficar necessariamente o tempo todo. Acho que a gente que é núcleo duro, que organiza, tem que estar lá toda semana. Mas tem pessoas que somem, ficam 2 anos sem ir, depois voltam. Então a gente também deve muito a essas pessoas, a esses coletivos, essas coletivas, né? Também tem muito jovem, muito poeta. A gente deve muito. Agora tem o nosso núcleo duro ali, que é a Lu Souza, Rose Dória, Professor Fábio, Cocão, do Versão Popular, Zé Batidão, que é um cara muito importante, a Bel, a Sônia, a Juliana, quem mais? Dona Edith, Zazá. Exatamente, Não é? É louco, é isso O Jai agora, enfim, O Nenê, né? Nenê. E tem várias pessoas que também não são assíduos, mas estão sempre participando. Sempre que tem alguma coisa da Cooperifa,
elas estão juntos ali. Então, mas o mais importante também que eu acho são as pessoas que ajudaram a Cooperifa a chegar onde ela está hoje, né? Porque a gente sempre esteve lá, mas enquanto essa chama estava aquecida, teve muita gente colocando uma madeira ali para se aquecer. Eu não vou falar nomes, porque aí eu vou ser injusto. Você vai cometer injustiça, eu imagino. São muita gente, muitos poetas hoje que já estão aí tocando terror aí pelo país, passaram pela Cooperifa, e eu aproveito para agradecê-los e agradecê-las. Entendeu? Foram gente muito importante na nossa vida. São 15 anos de Cooperifa esse 15 ano. anos completos, e agora em outubro completa 16. 16 anos. E muitas pessoas também, personalidades, passaram. Uma vez eu fui, o Chico Pinheiro estava lá, que é apresentador do Jornal Nacional, por exemplo, né? Que outros nomes você destacaria que passaram pela... O Chico Pinheiro virou um parceiro da Cooperifa, um cara que curte muito, né? Assim. Agora, já no princípio, o Mano Brown ia lá e ajudava muito a gente. Eu lembro do GOG, no primeiro evento da fábrica, não tinha nem público para o GOG, né? Agora, a gente sempre teve Zezé Mota, né? Muita gente aí. Muita gente bacana. Gero Camilo, Marcelino Freire, um grande opa, parceiro, Freire, Chico Sá, Fabiana Cosa, Izzy Zezé Gorda, Mota. Zezé Mota. Putz, cara, Muita gente bacana que contribui lá, muita gente. Enfim. Agora eu vejo, eu sou professor, diretor de escola pública, Márcio, e sempre que eu vou tem muita gente da educação, alunos do EJA, professores da rede pública, da rede estadual, da rede municipal, né? E você que é professor também agora trabalha em gestão escolar. Qual a relação da Cooperifa com a educação e com a escola pública? Então, hoje a gente está junto e misturado realmente, né? Porque desde o princípio a gente teve essa atuação, né? Como eu falei do Poesia no Ar, ele já era feito em escolas. Quando a gente cria a Cooperifa, o que aconteceu? Os primeiros a chegar ali, e a notícia bateu forte, foram nas escolas. Então os professores, quando ouviram falar que tinha um bar na periferia, na época do Tabuão, e depois vai para São Paulo, na periferia de São Paulo, fazendo poesia, os primeiros que chegaram assim com peso foram os professores, né? E aí a gente foi aumentando esse laço, né, com a escola. Então, olha aqui, poxa, não dá para vocês ir lá na escola fazer um pouco disso aí? Aí a gente juntava a turma lá e vamos à noite, vamos falar com os alunos da EJA, com os alunos do ensino médio noturno, né? Quando poderia ir um grupo menor, já ia também nas escolas durante o dia, né? Porque está todo mundo trabalhando, então quem tinha um tempinho ali, ó, eu tenho um horário vago aqui, então vamos juntar 2, 3, vamos lá bater um papo com os alunos, né? E aí, de repente, começou o movimento inverso, do professor chegar, pô, eu posso levar um grupo de alunos ali e tal, aí de repente você vê o cara chegando com uma van escolar, no outro dia vem o professor com 5, 6 alunos, ele pegou o ônibus ali, desceu ali na avenida e subiu o morrão a pé, chega todo mundo suado, senta lá, né? Aí daqui a pouco começou a chegar um ônibus com 30, 40 alunos, gente ligando, querendo marcar e convidando você para ir lá. E aí qual a nossa surpresa? Então essa parceria foi cada vez estreitando mais. É raro você chegar numa escola hoje ali na região e fora dela também, né? Porque a gente foi estabelecendo isso, a gente foi chegando na Zona Leste, na Zona Norte. Hoje o Sérgio Vaz vai à escola aí no interior de São Paulo, a Cooperifa chega, enfim, a gente foi ampliando isso, né? Então já é raro você chegar numa escola que não tem um sarau. Hoje toda escola trabalha com sarau, trabalha com a poesia. Então é uma linguagem viva dentro das escolas, né? E aí os meninos começaram a descobrir o poder. O Sérgio tem algumas histórias aí de como a criança descobre, pô, isso é poesia, né? Quando ele descobre que ele é capaz de fazer, ele olha, ele cria um gosto por aquilo, né? E ele vê que é possível ele também criar seu próprio poema. Que tudo estava dentro dele, então é uma forma dele fazer essa expressão. E aí você vai na escola um dia, cria o seu sarau, chegamos lá com o sarau da Cooperifa. Passa ali 3 meses, 4 meses, 6 meses, sei lá, o professor liga, pô, você pode voltar aqui na escola, só que agora nós já temos o nosso sarau. Então agora vocês vêm participar do nosso sarau, né? E aí, de repente, você vê aquele aluno chegando lá e falou, olha, hoje eu trouxe um grupo de alunos aqui, mas eles já têm seu próprio poema. Eles podem participar do sarau da Cooperifa? Aí a gente chama, ali vem 3, 4, 5 alunos, às vezes vem um grupo para fazer a poesia em conjunto, né? E aí a gente foi estreitando esse laço, né? E aí nós tivemos, assim, uma das ações muito bacana, foi no último período, aí na gestão anterior, nós tivemos aí um grupo importantíssimo trabalhando na DRE ali da região, Marilu e toda a equipe dela, que transformou aquilo em formação,
né, essas ações da Cooperifa e informação para os professores. Então, durante a Mostra Cultural, né, onde a gente faz um evento de 9 dias, depois acho que o Sérgio podia falar um pouquinho mais disso aí, aquela nossa ação de 9 dias, trazendo essa efervescência, todas as linguagens da cultura durante esses 9 dias, foi transformada em formação para os professores. Né? Então, o professor vai lá e aquilo virou uma formação. Então, esse laço está muito estreito entre nós. Né? Hoje, a Cooperifa e as escolas da periferia, elas andam realmente lado a lado ali, trocando informações. Né? Muito forte isso. Uma simbiose, né? Simbiose. Ô Jairo, a Cooperifa chega onde nem o movimento de cultura chega. Eu me lembro que você outro dia me disse que estava fazendo um trabalho na Fundação Casa, levando a sua arte, a sua poesia, a sua música, fazendo um trabalho ali. Como que é essa experiência de chegar dentro da Fundação Casa com a Cooperifa? Você era um posto avançado da Cooperifa numa área que pouca gente, né, faz movimento e leva cultura, leva arte. Como que foi essa experiência? Olha, a Cooperifa, como ela é totalmente periferia, é a nossa realidade, né? É o nosso movimento onde tudo acontece. A nossa referência é tudo que está ali em torno da gente. E desses meninos, né, desses jovens que estão privados da liberdade, a referência deles é a mesma. Eles são da periferia? São da periferia. Então eu tive o prazer de ser convidado para trabalhar como arte educador lá. Pela ação educativa, né, que fez o projeto. O Eleilson, né, me convidou, ele de vez em quando ia na Cooperifa e tal, me chamou para trabalhar como arte educador lá, para levar não o hip hop lá dentro, a poesia, né, do hip hop, que é a realidade deles, né, que eles gostam do funk, do pancadão, e o rap é um elemento fortíssimo. Então eu tive o prazer de ir, e a Cooperifa, por outro lado, ela só me apoiou, né, porque eu tive o prazer de estar presente com a Cooperifa lá dentro, então eu não estava sozinho, porque quando é complicado, nós somos mesmo uma família, então onde vai um, tá todo mundo junto. E isso foi fundamental. Eu fiquei praticamente quase 6 anos lá dentro, né? E a Cooperifa sempre presente, lado a lado. O Sérgio teve várias apresentações lá, várias oficinas ele fez lá dentro. E era fantástico, cara, porque vocês como professores, né, vocês sabem, vocês estão lá na sala de aula, você, né, o professor, mas quando vem alguém de fora, né, corrobora, aumenta, a atenção dobra. Para mim foi muito transformador, eu aprendi muito com isso, e por isso que eu falo, a Cooperifa ela só mudou a minha vida, né, ela me trouxe muitas coisas boas, e dentro de muitas, essa é uma delas. Ótimo. Sérgio, e vocês, como eu disse, foram protagonistas, muitos outros saraus foram criados, né, inspirados em vocês. Tem o sarau do Binho, o Casulo tem um sarau, o Paulinho tem um que é musical, mais com música, o sarau do Paulinho, de música lá na região do Guarapiranga, que agora é itinerante, na verdade, não é mais só no Guarapiranga, mas vocês inspiraram muitos movimentos na cidade de São Paulo, no estado e no Brasil. Vocês têm relações com esses outros movimentos? Muito forte. A Cooperifa esteve fazendo um sarau no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro, em parceria com nós do Morro e com a APA Funk, que é do MC Leonardo, MC Júnior e MC Leonardo. Fizemos agora também uma parceria com a Flup, no Morro da Mangueira, acabamos de vir do Morro da Mangueira também, fizemos um sarau lá, o lançamento do meu livro. Várias conexões com vários saraus do Brasil inteiro, porque graças à internet, né, ficou muito mais fácil a gente divulgar, ser divulgado e criar laços com isso. Eu acho que o importante de tudo isso também, Carlos, que a gente tinha que falar, nós, não só a Cooperifa, mas todos esses saraus, todo esse movimento, colocaram na pauta dos despautados a poesia. A poesia era a prima pobre da literatura, né? A gente quase não ouvia mais falar de poesia na periferia. E vista como algo distante também, algo distante, né? Algo né? muito... O pão do privilégio, né? Eu acho que o maior exemplo, acho que o maior legado é ter trazido de volta a poesia na vida das pessoas. Como eu estava falando, nas escolas, no morro, na favela, ele falou da Fundação Casa, não é? Eu acho que o grande mote foi isso, cara, fazer com que as pessoas pudessem ler através da fala, da oralidade. Porque a poesia, ela volta para nós como os velhos griots, na fala, como se a gente estivesse em volta da fogueira. E a nossa fogueira é o bar, é o lugar mais público que a gente tem na periferia, é o bar, é o lugar mais democrático, né?
Então acho que se deu lá o renascimento da poesia. Não é maior, não é menor, igual, nossa, nos pertence, né? Eu acho que isso que é também legal falar, que ela trouxe para nós uma outra literatura, que é a literatura periférica, né? A literatura que nos representa, que diz quem nós somos. Nós dizemos quem nós somos, né? Sem estereótipos, nada. Então, eu acho que o grande legado desses saraus, desses coletivos, da Cooperifa, acho que é o apego à poesia, o apego à literatura, a dessacralização da literatura, né? A literatura sempre foi tida como algo sagrado. E, de repente, nós todos e nós todas, vamos lá e dessacralizamos. Sagrado não é quem lê, não é quem fala, quem escreve, é quem lê. Eu acho que se deu aí essa conexão com a periferia da literatura. Porque tudo que a gente faz também, a gente vem a reboque do hip hop, que foi o grande grito da periferia, né? O hip hop, quando surgiu como cultura, eu sou favela e daí, eu sou negro e daí. Eu acho que surge daí essa interação do amor à periferia. Então a gente não quer mudar mais a periferia, não quer mudar da periferia, quer mudar a periferia. E muito, muito importante lembrar, sim, né, que a gente passou a ler e escrever e ler aquilo que a gente está escrevendo. Então a gente tem uma ordem aí diferente do que existia antes. Né? Nós já lançamos lá, com certeza, mais de 150 livros de produção independente, lançados só na Cooperifa, fora que se lança no Sarau do BIM, e às vezes não chega na Cooperifa, que se lança no Rio de Janeiro, que se lança Sarau em Minas da Demar, Gerais. Sarau da Brasa. Né? Enfim, tem coletivos que talvez nós nem sabemos que existe, mas estão lá lançando seus livros, estão colocando para as pessoas lerem, né? Mas na Cooperifa, com certeza, mais de 150 livros já foram lançados lá. É raro a gente passar um mês sem ter um lançamento de livro independente, e que esse livro está rolando na mão aí das pessoas, das crianças que estão chegando nas escolas, né? E as editoras, né? O caso do Sérgio hoje, que está numa grande editora, na Editora Global, que lançou uma coleção periférica, né? Então, esse reconhecimento da editora, né? São já duas editoras que estão trabalhando aí, pelo menos, com essa literatura aí. Tem as independentes também, né? Sim. Os coletivos. Nós tivemos a criação de uma editora independente, que ela era Edições Toró, né? No início. Da Landa Rosa, né? Que, na verdade, ela não era uma empresa, mas havia uma editora que conseguia ali financiar alguns livros e patrocinar e ter as pessoas para editar o livro, para confeccionar o livro, para fazer a correção, tudo mais. Então, criou-se uma equipe que estava trabalhando, né, aquelas primeiras edições que a gente não tinha condição e que as editoras ainda não tinham chegado ali, né? E a gente também está independente disso, né? Porque são poucos os poetas, alguns poetas chegaram ali nas editoras, mas independente daqueles, nós temos toda uma produção e agora eles querem, né? Então eles querem se aproximar da periferia porque virou um nicho de mercado muito forte, que vende com o nosso dialeto, né? Com as nossas palavras, nossa forma de falar, e eles querem, né? Então, legal. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos aqui com essa conversa muito importante com os nossos protagonistas da Cooperifa. Olá, estamos de volta com o programa Assembleia Convida e hoje nós estamos conhecendo o projeto da Cooperifa. Sérgio, vocês têm vários outros projetos também paralelos que acontecem paralelamente dentro da Cooperifa. Eu já participei de alguns deles, como, por exemplo, o Cinema na Laje. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre... São vários projetos que vocês se dividissem um pouco para falar de cada um deles. Bom, uma coisa que é legal falar, assim, a Cooperifa ela foi criada e articulada para atuar na periferia. Para ser uma coisa de quebrada, para a gente levantar a autoestima da comunidade. E eu queria falar do Várzea Poética, eu vou deixar o cinema para ele, que é uma coisa que me interessa muito, a Várzea. Uma parceria que a Cooperifa tem com os times da comunidade, que é o seguinte: as pessoas do time que forem assistir o sarau ganham um jogo de camisa. Né? Então é um movimento que a gente criou e hoje nós temos parceria com Unidos do Morro do Pirajussara, lá do Parque Albina, lá do Sossego, lá do Jardim Maria Rosa, né? Do Ponte Preta do Jardim Leme, CDHU do Jardim São Luís, Jardim Letícia, não é isso? Arte Final, Futebol de Salão. Ponte Preta, você falou? Ponte Preta, eu já falei. O Leões da Piraporinha. E o time do Cidinho. CDHU, CDHU, o Aliados.
e o R12 do Parque R12, Santo Antônio, se eu esquecer depois. Que é uma coisa também porque a gente não fazia sentido as pessoas que jogam futebol de várzea achar que mesmo num bar de periferia era uma elite que estava lá, cara. Os caras são da literatura e pá. A gente falou, não, cara, nós somos Vocês todos... não queriam virar um gueto. Não queria nada não. de gueto. Ser um gueto dentro do gueto, né? Porque senão a gente queria ser classe média dentro da periferia. Né? Então a nossa ideia não é fazer... Não era intelectualizar, né, as coisas, né? Era o contrário. E tem outra coisa também, não ser só amigo dos poetas, ser amigo da comunidade. Porque se a gente escreve para o povo, com o povo, a gente tem que andar com ele. Não é? É bem Paulo Freire isso. É, porque se você fala sobre eles, senão vai ficar aquela coisa da classe média que fala o povo o quem, irmão? Não é? E às vezes o cara da periferia também, o povo quem, irmão? Se você não vai na beira do campo, não come um pastel na feira, se não joga uma sinuca no bar, se não vai no samba da laje, se não come uma feijuca na quebrada, que povo é esse? Então a Cooperifa sempre teve esse cuidado para não se parecer de fora, de olhar de fora para dentro a periferia. Então essas ações é justamente para isso. Né? Como o Cinema na Laje. Sim. Que o Cinema na Laje também, a ideia era essa, né? Não é trazer o filmão que está aí no cinema como tal, era trazer o filme também produzido por pessoas independentes, falando daquela nova realidade, né? Ou também aquele cinema que traz o documentário de pessoas que já falavam da periferia, né? Então a ideia também não era, era essa, você olhar na tela de cinema e ver realmente onde está o povo, né? Então nós tivemos essa ação do Cinema na Laje, trouxe lá, aliás, a arte mais difícil, né? A mais cara de se produzir, né? Mas que hoje, com a evolução aí, o cara tem uma câmera, internet, e ele vai lá e faz, edita seu filme, enfim, né? Então, esse cinema chegou para nós lá. Então, a gente vai lá na Laje do Zé Batidão a céu aberto. É no mesmo lugar. No mesmo lugar do sarau, né? Embaixo é o sarau. Embaixo o sarau e o cinema na Laje é feito em cima, né? A céu aberto, né? A céu aberto. E aí a gente coloca o telão lá, põe o projetor e tal, e espalha as cadeiras lá por aquele espaço. A pipoca é grátis, né? Pipoca grátis, né? E aí, enfim, nós tínhamos até o lanterninha, né? Nós temos uma lanterninha lá, tal. Alguém da comunidade vai lá e se veste de lanterninha, nós temos uma roupa de lanterninha e tal. E faz a distribuição. E aí o que a gente faz? Faz aquela produção de cinema e depois a gente traz as pessoas, ou que produziu, ou que atuou, não sei o quê, para fazer um bate-papo sobre aquilo, um diretor, ou alguém que contou uma história sobre... Eu me lembro que eu participei de um que foi do Wilson Simonal, aquele filme do Wilson Simonal. O Simoninho estava presente. Simoninho, o filho dele, né? Teve um grande debate após... Ninguém sabe o duro que eu dei. E aí a gente tem uma outra visão sobre o que foi, o que aconteceu com o Simonal, né? O filme traz isso e a gente tem aquele depoimento, aquele bate-papo que você participou, inclusive, né? Dele contando, olha, meu pai não foi nada disso. Mas aí o jornalismo levou. Passamos um verão de 67 também, né? Sim. O Suplicy estava lá, o José Arbex. O Topi Barbari. Não, esse dia foi o Topi Barbari. Topi Barbari. Né? Teve a presença do José Arbex ali debatendo, né? Um dos maiores jornalistas desse país aí. Né, debatendo ali com a gente no dia a dia. Esse dia foi até o Suplicy participou desse debate, né? E a ideia também Márcio, a ideia do Cinema na Laje também é aquela coisa assim, de olhar o cinema de uma outra forma, né? Porque assim, as pessoas gostam de filme, mas não vão ao cinema, era criar o hábito, né? Aí como o Natal com Livros... o Poesia no Ar. Como que é o Poesia no Ar? Cara, é mágico. Poesia no Ar, quem vai se encanta, você vê pessoas emocionadas. É o seguinte... a gente consegue os balões, né? Escrito, claro, Cooperifa. E dá 10h30 para o sarau, e todas são enchidas com gazélio. E todo mundo escreve uma poesia, amarra na bexiga, tal, dá o horário, todo mundo vai lá fora, na contagem regressiva, né? Solta aquele balão para que a poesia possa chegar em algum lugar. Ela quiser ir. Ela é livre, ela é solta, ela vai para onde ela quiser. E seria lindo, né? Você imaginar que alguém pega aquilo. Pô, o que tem um bilhete aqui, cara? Peraí. Aí quando chega uma poesia, cara, é maravilhoso, é fantástico. E, é catarse. 500, 600 pessoas. Esse ano teve... Esse ano nós enchemos quase 1000 balões. Exatamente. Faltou balão. Lotado, o negócio é fantástico, cara, é fantástico. E aí, Sérgio, tem o Natal com Livros também, né? Essa foto aqui já é a chuva de livros. A chuva de livros e o Natal com Livros é quando a Cooperifa, as pessoas da Cooperifa vão atrás de livros para distribuir na comunidade.
Vamos lá. E o grande final é a Mostra Cultural da Cooperifa, né? Que acontece sempre em outubro. Esse ano acontece de 21 a 29 de outubro. Que é uma parceria que a gente tem com o SESC, com o Itaú Cultural, com algumas empresas, com a Eurotour, com algumas empresas que, final do ano, ajudam a gente a fazer esse trabalho. Que, na verdade, são 9 dias de evento, onde tem debates, dança, teatro, música. Cinema. Então, em lugares como praças, escolas, céus, todos os eventos são gratuitos. Nas escolas públicas. Nas escolas públicas. É de levar o artista para conhecer a comunidade e a comunidade para conhecer o seu artista. Se dá esse grande encontro. De dizer para o artista também, o povo está aqui, né, irmão? Fica só preocupado em aparecer na grande mídia e tal, mas o povo está aqui. A ideia da Cooperifa, acho que sempre foi fomentar a arte na periferia. Quando o Márcio fala no começo, a gente começou a escrever para nós, o mais importante era criar um público para consumir a gente também. Né? Se você escreve para a periferia, mas a periferia não lê, não justifica. Então, acho que, de um resumo, assim, o trabalho da Cooperifa é mais ou menos isso. E agora a Cooperifa, ela estimula muito também as pessoas a irem atrás da leitura, dos poetas, a pessoa ela começa a ler. Eu me lembro que em vários momentos que eu fui, as pessoas, eu já ouvi depoimentos, ela falou, olha, eu não lia nada, eu só assistia a televisão, o Jornal Nacional, mas depois que eu vim aqui eu comecei a ler. Eu me interessei também pelo Machado de Assis, pelo Vinícius de Moraes, porque eu queria fazer poesia e queria referências também. A pessoa acaba tendo uma referência ali importante, um estímulo à leitura. O Zé Batidão criou uma biblioteca dentro do bar. Iniciativa do Zé Batidão. E mais legal ainda, tem gente que passa por lá, tal, vai e cria aquele, poxa, legal, eu não saio mais daqui. De repente aquela pessoa some, você não vê mais, né? Tava pensando nisso, Marcelo. Então, passa. Aí dali um ano e meio, tal, a pessoa aparece. Aí ela fala assim, pô, e aí? Sumiu, tal, eu voltei. Sabe o que foi? Eu comecei a ler e não estava entendendo, então eu voltei a estudar. Aí eu fiz a EJA, agora já terminei o ensino fundamental. Aí vem outro e fala, eu terminei o ensino médio. Tem outro que fala assim, ó, eu entrei na faculdade, já estou cursando o 2º ano. Teve um colega nosso que falou assim, eu já tinha 2 cursos superior, depois que eu passei pela Cooperifa, eu achei que deveria fazer um mestrado. Estou terminando o mestrado. Né? Outra coisa, algumas pessoas que foram lá, lembrar bem que foi o primeiro trabalho que quando a Cooperifa chegou à academia, né? Nós temos lá pelo menos uns 4, 5 trabalhos ou mais, né, de mestrado em algum mestrado, de doutorado, TCC. Ressaltar um dos últimos aí que foi do Márcio Vidal, que é um grande parceiro que chegou lá na Cooperifa novinho, tal. Hoje ele é professor de português, né, na rede pública estadual e municipal. E ele acabou, o ano passado, né, fez um mestrado onde... Que é um grande capoeirista também. Grande capoeirista também, Vidal, né? Grande poeta também. Grande poeta, né? Ele se transformou poeta, terminou a faculdade, tal, e ele fez agora o mestrado dele, que o tema é a literatura periférica, né? É o tema do mestrado dele aí, onde ele ressalta todo... Sem falar nos TCC, né? Sim, TCCs tem vários. Agora, documentários. Né? Enfim, então é isso aí, a Cooperifa... Ela foi tomando eu sempre digo para eles, olha, quando a gente acha que a Cooperifa tomou uma determinada dimensão, ela já tá batendo lá em outros lugares e a gente só vai entender isso daqui a um tempo, né? E ela cresceu mais distante. E ela cresceu tanto que vocês foram obrigados a ir em outros países também. Vocês tiveram convites, fizeram também algumas apresentações fora do Brasil. Como que foi essa experiência, Sérgio? Eu queria voltar só para terminar aquele assunto lá, que o Márcio estava falando assim. A importância desses movimentos no ano 2000 até agora é que eu acho que às vezes a gente está vivendo a nossa primavera de Praga, cara. A nossa bossa nova, a nossa tropicália, o nosso cinema, tudo que está acontecendo, porque nós que somos dessa geração dos anos 60, a gente está sempre falando da geração dos anos 60. Exatamente. Reverenciando porque merece ser reverenciado. Né? Milton, né? O cinema, Glauber, enfim. Mas é engraçado que nós estamos vivendo isso e talvez a gente não se dê conta, como o Márcio disse, porque a gente está vendo. Talvez alguém conte isso da mesma forma como a gente reverencia. Vocês estão fazendo história. Não a Cooperifa, eu digo os movimentos. Os movimentos, né? Tanto é que não sei em que ano, eu me lembro que eu até participei também de um dos eventos que vocês fizeram uma alusão à Semana de 22, mas na periferia. Completou 10 anos agora, a Semana de Arte Moderna na periferia, que era para dessacralizar a Semana de 22, para mexer mesmo. Ninguém nunca pediu autorização
autorização na periferia para fazer qualquer coisa, né? A gente também não vai pedir autorização para ninguém. E também ninguém agora consegue barrar mais a gente, Não consegue né? barrar, Então, agora segura. Está proibido de fazer. E voltando onde você falou, justamente por conta disso, teve a Feira de Buenos Aires. Eu não sei se tem 2, 3 anos. Tem 2 anos. Que vários três saraus, anos. 3 anos, vários coletivos foram convidados para estar na feira. Foi um momento muito importante, né? Uma semana inteira, tive né, a oportunidade de ir em alguns países também, falar da Cooperifa, falar dessa coisa. Só lembrando, a Feira de Buenos Aires tinha tanto poeta lá, que teve uma hora que eu olhei para o Sérgio e falei assim, Sérgio, hoje se tiver um sarau em São Paulo, não tem poeta, porque está todo mundo aqui em Buenos Aires. Olha, dá uma olhada, todos os coletivos estão aqui. Tinha mais de 10 coletivos lá, né? Mais alguns rappers e tudo mais, né? E, enfim. Momento importante, assim, para ratificar mesmo. o movimento, assim, né? E aí você teve também, né? Você já levou esse trabalho para a Alemanha, né? Para o México. Europa, alguns países da Europa, para o México, o Sérgio. Sem falar no estado aqui também, Para a né? Inglaterra, né? Que você já foi fazer uma passagem lá pela Inglaterra também, levando esse trabalho da Cooperifa. Né? Santa Catarina, nós fomos para vários lugares de Santa Catarina. Pelo Sesc ali, vários lugares. Maravilhoso. Foram 2 turnês, né? Puxado. 2 turnês todo dia um sarau, todo dia um sarau em cada Sesc que você parava numa cidade, no outro dia você já estava em outra. Né? Aí teve várias outras cidades do país também. Minas, enfim, Salvador, Bahia, né, Sérgio? Salvador, enfim. Agora, a Cooperifa, sem ter, logicamente, uma posição partidária, ela faz política no sentido amplo, né, de conscientização. As pessoas também vão se politizando, percebendo que elas estão dentro de uma sociedade que oprime, uma sociedade desigual. Assim, há muito debate sobre racismo, homofobia, machismo. Assim, de uma forma ou de outra, a Cooperifa acaba ajudando a combater tudo isso que eu falei, e ela vai politizando as pessoas, porque ela desenvolve, de uma certa forma, a consciência de classe, sem partidarismo de partido político A ou B, mas ela, muito mais do que isso, Paulo Freire dizia que a educação não era neutra, a educação, que o educador tem que tomar partido, mas não partido político, mas partido de classe social. E lá você percebe que as pessoas vão se dando conta de que elas estão inseridas num contexto social, que há exploração de classe, sim, e elas vão se... Né? Muitos descobrem ali a sua negritude, como é lindo ser negro. Né? Eu percebo isso, não sei se vocês confirmam essa experiência, essa contribuição também da Cooperifa. Lá onde estão praticamente os fudidos, né, cara? É onde a sociedade joga a gente na favela, joga a gente na periferia, né? Nos maltratam com racismo, com a educação de péssima qualidade, né? Do que o Estado oferece, saúde. E é um povo que não quer mais se prostrar de joelhos, né? Quando ele chega ali, é a mudança dele, que ele se reconhece como ser humano. E você sabe, né? O povo, quando ri, se torna subversivo, né? É só ele pensar, ele cria inimigos. Então é lá que a gente está praticando a humanidade, como a gente gostaria que fosse o mundo, né? Sem racismo, sem homofobia, sem machismo, né? Sem preconceito, sem nada. Então a gente está praticando aquilo que a gente acredita. Eu acho que é isso. E lá é um momento também, um espaço de reflexão crítica da realidade, na própria poesia que é apresentada também. Logicamente que não é... A poesia não tem que ser necessariamente engajada, mas tem também a política. Você tem pessoas fazendo uma poesia crítica, contextualizada. O Jairo trabalha muito nessa linha. Todo cidadão tem que ser livre nas suas decisões e no que você quer. Você tem que ser livre para decidir o que é bom, o que é ruim para você. Ninguém impõe nada. Você decide o que é melhor para você. Mas às vezes a gente percebe que tem pessoas que nem eu, já segui caminhos, falam, pô, peraí, não é por aqui, é por aqui. Né? Eu acho que lá, por ser um movimento onde junta centenas de pessoas, você consegue perceber e conversar e todo mundo, sabe, onde acumulou o povo ali, filho, já era. A gente vai discutir, pô, e aí? Entendeu? Então isso acaba te direcionando para algum lugar. Foi lá que muita gente descobriu que nem tudo aquilo que passa na televisão, que está nos jornais, que está nas revistas, é verdade, né? Que a verdade não é aquilo que é dito. Aquilo é uma versão, né? É apenas uma versão dos fatos. Porque o nosso dia a dia é diferente. Então ali as pessoas olham e falam assim, a Rede Globo contou o seu dia hoje, a revista tal, o jornal tal contou, a televisão contou o seu dia? Não. Então aquelas coisas elas não são dessa forma. E as pessoas passaram a ter um olhar crítico sobre aquilo que é contado nos jornais, seja ele na televisão, seja ele no jornal escrito, seja ele na conversa de bar.
peraí, não é bem assim, né? Eu vou na Cooperifa e lá as pessoas estão me dizendo uma outra coisa, o verso ali me disse uma outra coisa, a poesia, o rap do Jairo ele me contou uma outra coisa, não é bem assim. A poesia do Sérgio Vaz falou de uma coisa que é a realidade minha no dia a dia do trabalho, né? Então as coisas não acontecem como na novela, e as pessoas passaram a ter esse olhar crítico, né? Enfim, até mesmo o professor, né? Quando o professor vai lá e dá uma aula e ele fala, professor, mas não é isso, ele entra no debate. Espera um pouquinho, mas não é bem assim também. E aí aquilo cria um debate, fomenta, né? Então não existe mais um dono da razão ali. Eu também tenho um posicionamento crítico que pode ser diferente do seu e a gente nesse momento pode debater, né? Então a Cooperifa despertou isso nas pessoas. E se reconhecer como ser humano através do conhecimento é libertador, né, cara? Puta. Através do conhecimento é libertador. E da arte, Total. da arte, do né? conhecimento, Essa é a da função da educação. arte também, né, cara? O Ferreira Goulart, nos primeiros livros dele, fala: o canto não deve ser uma traição à vida, isso é justo cantar, quando o seu canto arrasta consigo pessoas e coisas que não têm voz. Eu sempre acreditei na arte, não no engajamento da arte. Mas não tem como o artista ser bunda mole, cara. Ele está contextualizado, não tem como negar. Ele escreve, pinta, fala o que ele vê no momento. Então, se aquela arte dele não representa nada para ninguém, é porque ele também não está vendo nada, tem alguma coisa errada com o trabalho dele. E se ele também está só engajado também, falta beleza na arte dele. É esse tempero aí. Com certeza. Olha, nós já estamos partindo para o encerramento do nosso programa, mas eu queria que vocês agora divulgassem o endereço, né? Importante porque tem muita gente assistindo o programa em todo o estado de São Paulo. Então, primeiro, divulgar o endereço do bar do Bar do Zé Batidão, Rua Bartolomeu dos Santos, 797, Jardim Guarujá, Zona Sul, São Paulo. E colocou no GPS, Cooperifa, o bar do Zé Batidão, já aparece. Você vai sozinho, filho. Já aparece. Tá lá no Já era. Já aparece, né? Além disso, vocês têm também um site, um Facebook da Cooperifa. Tem a página oficial tem a da página. Cooperifa, né? Cooperifa Oficial, é só achar lá. Tem a nossa programação, tem E tudo qual lá. dia? Vamos só para... Às terças-feiras, às 20 horas. 20 horas. E qualquer pessoa pode participar, lendo uma poesia, fazendo uma... É Como legal a que pessoa funciona? ir primeiro para conhecer, né? Porque não atrai muito aventureiro também, né? Sei. Pessoa para ir para conhecer, para ver se é isso que ela quer também, porque a Cooperifa é um lugar de porrada também, né? Não é? Não dá pra... Você entendeu? Assim, é um lugar assim também que não é muito... Ela não é hostil, mas também não é um lugar para ficar... Não é Gozolândia. Masturbando ideologia, fica lá... Da bajulação. Ficar exaltando a poesia do cara que morreu há 100 anos, aquela frescura toda. É bagulho de favela, né? Bagulho de favela, você tá ligado, Tem né? bicho brabo lá. Pobre Não muito é para junto. ficar lendo Olavo Bilac ali, não é? Pode até ler, mas a gente está falando da nossa vida, cara. A gente está exaltando pessoas da comunidade que morreram lá, que não teve acesso àquilo, né? A gente fala com outras vozes, cara, dessas que estão aqui, que não estão, que já foram, que já voltou. Então eu queria agradecer, eu queria já aproveitar e fazer mais consideração. Queria agradecer ao Zé Batidão, que sempre foi um grande parceiro da gente. Queria agradecer a Lu Souza, a Rose Dora e o Cocão, que não puderam estar aqui, mas são pessoas de extrema importância, extrema valia para a Cooperifa. E agradecer você, Carlos, tá? Sempre parceiro aí, sempre dando uma força aí para a nossa cultura. E agradecer todas as escolas, né? Que participam lá. Todos os professores, né, Sérgio? E eu queria, só rapidinho, a Escola Silvio Rec do Jardim Selma fez uma excursão para o Sarau da Cooperifa. Os alunos venderam maçã do amor para pagar o ônibus para ir no Sarau da Cooperifa. Ou seja, as pessoas da periferia querem reconhecer a periferia. Para mim, isso finaliza tudo da minha parte. Só antes de concluir, tem um evento agora em outubro, não é isso? A Semana de Arte Moderna, de 21 a 29 Mostra de outubro. cultural. Mostra cultural. Ela será realizada onde? São várias Espaços escolas, da região. né? Tá, daí isso vai estar na página também, na divulgação da página. Não, eu quero agradecer muito vocês, Sérgio, Obrigado, Jairo, Janazzi. Márcio, porque esse movimento de vocês, como eu disse, é protagonista, é revolucionário, é um espaço de resistência e ele incentivou vários outros movimentos. Eu acompanhei desde o início, conhecia já o Sérgio Vaz, nos primórdios da produção literária dele, a gente até brincava, ele era Chico Buarque, eu era Caetano Veloso, a gente ficava brigando no mundo das ideias, logicamente, né? Os dois são ótimos, mas então, puxa, como esse movimento cresceu muito, é um movimento hoje internacional, mas é um movimento de resistência, um movimento crítico, um movimento de reflexão,
parabéns pela grande contribuição que vocês têm dado para essa cultura de resistência da periferia. Muito obrigado e muito obrigado pela presença de vocês aqui na TV Alesp. E chega lá no nosso quilombo, encosta lá no quilombo. É nóis.